falar mais ou menos, só para vocês entenderem como são as estatísticas de câncer, para que elas são usadas e por que eu trouxe o problema do desafio do sobrevivente. Eu adoro o nome de 1667 que foi dado para as estatísticas de câncer, que foi o nome de aritmética política. Eu acho ele poético, mas ele é extremamente verdadeiro. São esses indicadores duros que a gente tem de incidência, mortalidade, sobrevida, prevalência, que orientam os gestores do que tem que ser feito em rede. Talvez aqui em Santa Catarina você tem que aprender, em vez de comprar um aparelho de radioterapia, olhar um pouquinho, né, esses dados e ver qual é a nossa prioridade. Então sempre é bom falar que nessa aritmética política, nas estatísticas, ou seja, a epidemiologia, se eu uso o contexto, eu não estou falando de uma pessoa. Ah, mas o meu avô fumou até os 90 e não teve câncer de pulmão. Isso não é epidemiologia. A epidemiologia trabalha com grupos de pessoas. Somos nós, profissionais de saúde, olhando o grupo das mulheres com estadio 1, olhando o grupo das mulheres com câncer de colo de útero, olhando o grupo das pessoas que fumam e as doenças, né, que eles têm. Se eu for pensar em nível individual, para que serve a incidência de câncer? Seria qual é o meu risco de adoecer? Então vamos ver o câncer de tireoide. Qual é o meu risco de, morando em Florianópolis, eu ter câncer de tireoide? É altíssimo, gente, é o mais alto do mundo, por um exagero de exames de imagem disponíveis na cidade. Isso aconteceu na Coreia do Sul, que tem um artigo, eu falei, só troca o nome para Florianópolis. Então, assim, a minha chance de ter um câncer de tireoide, por isso que eu uso lenço, ninguém olha, ninguém pede um exame, né, é ter câncer de tireoide. Não é um câncer verdadeiro, é um câncer causado por excesso de exames, porque todo mundo tem bolinhas na tireoide. Passando de 50 anos, eu devo ter umas 3 ou 4. Então, eu não vou olhar, porque deixa elas lá que elas não dão sintomas, eu não tenho que procurar, não é um câncer passível de rastreio, né, para eu tentar achar, porque ninguém morre dessa doença, ninguém não. Floripa tem 300 casos e 1 ou 2 pessoas por ano morrem da doença, enquanto em 100 cânceres de pulmão, 70 em 2 anos estão mortos. Então, isso é câncer, né? Bom, então qual é o meu risco de adoecer? A incidência, quantos nós perdemos, meio óbvio, né, a mortalidade, sempre é por ano, né? E quais são as minhas chances, doutor? Né? É a chamada sobrevida, ou prognóstico, né, de uma doença. Então, qual é o prognóstico de alguém que é diagnosticado com câncer de esôfago? Qual é o prognóstico de alguém com câncer de próstata? Qual é o prognóstico? Então, né, quase olhar a bolinha de cristal. Eu não sei para um indivíduo que está à minha frente, mas eu sei para grupos. Então, o médico tem que usar a epidemiologia para responder. E a prevalência é o percentual de pessoas, por exemplo, vivas, né, com câncer, usando o sistema de saúde. Então, é muito importante para organizar o sistema. Então, a incidência, né? Qual é o meu risco? É uma forma de medir, é um termômetro, como a Carla mostrou, eu mostrei uma fita métrica. Então, no mundo inteiro, 14,1 milhões de casos novos de câncer acontecem todos os anos. São os dados que estão no GloboCan, né, que é o câncer então no globo, que a IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, né, mantém através dos registros. Então, os casos de câncer que são contados aqui em Florianópolis, em Goiânia, em Brasília, em Porto Alegre, são agrupados pelo INPE e mandados para essa agência internacional. No Brasil, aqui eles incluem o câncer da pele, a IARC não inclui, não deve ser incluído, porque eu digo os cânceres mortíferos e os não mortíferos, não, câncer de pele tem baixa letalidade, mas aqui no Brasil então, são uns 400 mil casos de cânceres tradicionais, né, e mais 180 mil casos de câncer da pele. Em termos de distribuição, esse aqui está no GloboCan também, a gente tem câncer da próstata, câncer da mama, câncer do intestino e pulmão. Então isso aqui serve para a gente planejar, né, e saber quais são os mais comuns. São 50% dos casos com 4 tipos de tumores: mama, próstata, intestino e pulmão ainda aqui no Brasil. Próximo. E mortalidade, então a incidência serve, né, para a gente planejar a assistência. Por exemplo, quantas agulhas de biópsia para câncer de mama eu tenho que ter disponível? Quanto é possível a gente fazer? Não precisa faltar para ninguém, né? Então, por exemplo, de intestino, quantas colonoscopias eu tenho que ter ofertadas no sistema de saúde para a atenção primária não ficar sem esse exame. É só o gestor aprender a olhar os registros de câncer que a gente tem, né, e aprender a usar.
No mundo, em termos de mortos, são 8,2 milhões de atestados de óbito, então, que a primeira causa é câncer. No Brasil, em torno de 150 mil mortes por ano, né, causadas, então, só por câncer. Se eu dividir, a gente tem 8.760 minutos no ano, tá? 1.000 mortes por hora. Então, nessa hora que a gente vai falar para vocês, 1.000 pessoas no mundo estão morrendo de câncer. Se fala que os cuidados paliativos são negligenciados, né? Apesar desse grande número de mortes, as pessoas ainda morrem com muita dor. Então, é muito importante esse número, né? No Brasil, fiz a conta, sei lá, dava 18, acho, por hora. E essas taxas de incidência e de mortalidade têm que ser usadas, de preferência em conjunto, para a gente tirar conclusões. Esse aqui é um escritor que falou, cigarro é a principal causa das estatísticas de morte por câncer. Isso é verdade. Então, aqui, por exemplo, é na mortalidade e incidência, que mortalidade dos homens na Inglaterra, do ano de 82 até o ano de 2006. O que aconteceu? Que era a taxa, né, de mortes, e ela foi reduzindo. Por que reduziu a mortalidade por câncer? Foi porque os melhores estavam fazendo melhor tratamento? Foi porque tinha ressonância magnética? Foi por quê? Por que reduziu? Prevenção? Sim, porque não fumavam mais. Os homens, na época da guerra, 80% dos homens na Inglaterra fumaram. Depois vieram todas as políticas para dizer que esse negócio causa câncer, lembra o nado sincronizado que eu mostrei? Reduziu a incidência, contaram menos casos, reduziu paralelamente a mortalidade. Então é muito paralela essa curva, praticamente a incidência é igual à mortalidade. E na mulher, a incidência de casos de câncer de pulmão foi aumentando um pouco, ali de 30, aqui está 35 quase, né, por 100 mil. Incidência, e a mortalidade paralela, né? Aqui no final, que é mais ou menos paralela. Então, mostrando que, na verdade, no caso do câncer de pulmão, a melhor estratégia para o controle é reduzir a incidência, ou seja, reduzir o consumo de tabaco. E o tabaco é relacionado com 15 tipos de câncer, não só câncer de pulmão, mas esse é o que a linha é muito paralela, de que é um nado sincronizado. E no câncer de pulmão, a sobrevida é baixa, vocês vão ver nos piores prognósticos, né, tem aumentado um pouquinho mais na mulher do que no homem, né, isso na Inglaterra, então mostrando que a hora que reduz a incidência, pode aumentar um pouquinho a sobrevida. No pulmão não é um bom exemplo para a gente ver sobrevida, porque ainda é um câncer com uma mortalidade, com uma sobrevida menor do que 10, 15% em 5 anos. Mas aqui deu para entender, né? Incidência e mortalidade muito paralelas, e aqui a principal estratégia para o gestor tomar é controle tabagístico. Próximo. Incidência e mortalidade, de preferência eu tenho que pôr na mesma curva. Por exemplo, aqui é mulher, homem e mulher juntos, só homem. Então, olha, isso aqui são nos Estados Unidos as incidências dos mesmos anos, de 75 até 2005. E aqui são as curvas de mortalidade. Eu trago de lá porque a gente não tem tão bonitas aqui no Brasil, né? Os registros de câncer são recentes, são aqui da década de 90, 95, a gente nem tem todas as cidades. Então não daria para ter curvas tão de longo prazo. Mortalidade nos homens nos Estados Unidos reduziu, mortalidade na mulher começou a reduzir um pouco depois, né? Reduziu, então claro que os dois juntos também reduziram. Incidência na mulher aumentou um pouco, né? Flutua um pouco, mas aumentou aqui na década de 90. E nos homens tem aquela chamada onda de prevalência. Vocês assistiram o Ronaldo, né, mês passado, e ele mostrou um pouco isso, e acho que foi alguém perguntou, mas então rastrear câncer aumenta a incidência? Tá aí, né? Então, ficar procurando câncer, ali foi o caso do PSA, que ficou famoso nos Estados Unidos, bem aqui na década de 90, 95, todos os homens começaram a fazer. Nossa, o que a gente fez? A gente enfiou a mão numa cumbuca de cânceres que talvez nunca chegassem a evoluir, e fazendo um exame a gente achou. Quem procura acha, ali no caso foi certo. Depois se disse que isso não reduzia a mortalidade, que teve um pequeno impacto aqui. Isso aqui é mais impacto do tratamento, se sabe, do que do rastreio. Todos os outros países que reduziram a mortalidade por câncer de próstata não faziam rastreio. Então o que a gente está fazendo melhor é o tratamento e não o rastreio.
O rastreio não se indica, ele causa essas ondas de prevalência, né? Um monte de paciente usando o sistema de saúde, mas sem redução na mortalidade. Então isso, eu acho que a gente sempre tem que pôr essas curvas, né? E do tiroide, acho que eu não coloquei aqui, mas a curva, e aqui embaixo você nem vê a mortalidade e a incidência faz isso daqui. Então, para que achar, né, esse tipo de... Bom, então só mostrar que o gestor tem o potencial de usar essas curvas para saber para onde é que a gente está indo, principalmente com as tendências temporais. Isso aqui, então, é Santa Catarina. Dá para fazer agora até 2012. Mas as curvas são essas. Então, todo aquele dinheiro que a gente usa no CEBOM, todo aquele tal plano estadual de oncologia, tinha que olhar isso daqui. Na mulher, a gente saiu aqui de 80 para 100 mil, 10 anos depois a gente está em 80 para 100 mil. Então, o que a gente está fazendo com o dinheiro na alta complexidade do câncer? É que a culpa é talvez investindo no lugar errado, talvez não investindo na atenção básica ou na secundária para dar suporte? Ou será que isso é o padrão no Brasil? A gente está na década de 80 que os Estados Unidos estavam nessa época, em 85, 86 eles estavam nisso. A gente está, talvez 30 anos depois, nessa curva platô, para daí começar a reduzir. Os homens têm uma pequena redução, porque os homens pararam de fumar mais do que as mulheres. Quem puxa as curvas de mortalidade para baixo são as mortes por câncer de pulmão. Quanto menos elas acontecem, menos a mortalidade a gente tem, porque é um câncer, como vocês viram, que é paralela à incidência com a mortalidade. Então, Santa Catarina talvez ainda tenha tanta morte, porque a carga de doença aqui maior é por câncer de pulmão. E a gente ainda não tem as estratégias todas colocadas. Eu tentei fazer a de Floripa, mas como são poucas mortes, ela faz muito picos, teria que fazer uma técnica de joint points, né, para fazer umas curvas mais planas, né, como essa. Tá? Então, Santa Catarina tem esse cenário, uma mortalidade meio plana nos últimos 10 anos. A gente ainda não conseguiu reduzir a mortalidade. Porém, quando reduz a mortalidade, quando ela estabiliza, já começa a aumentar o número de sobreviventes. Então, a sobrevida é uma das medidas mais difíceis de a gente avaliar. Mortalidade é fácil, ela é um evento. Eu só tenho um atestado de óbito meu na vida, né? Eu só vou morrer uma vez. Não sou, né? Então é fácil de medir. A incidência também. Claro, eu posso ter 3 cânceres, 1, 2, 3, mas ao longo do tempo, até no mesmo dia. Mas é uma outra coisa que é um papel só. Meu diagnóstico, meu laudo, e o registro de câncer vai lá, coleta em várias fontes, também é difícil. Mas o mais difícil é medir sobrevida. Mas é que mais interessa para o paciente, né? Então, qual é a minha chance? Na verdade, é isso que essa medida da epidemiologia responde, que é a probabilidade de estar vivo em 5, ou em 10, ou em 20 anos. Ele leva, então, a morte e a incidência são eventos, e a sobrevida é uma medida dinâmica, por isso mais difícil de fazer. No Brasil, a gente não faz ela de rotina, né? Mas eu vou mostrar um estudo que usou os dados do Brasil. Ela é a medida mais acurada do prognóstico de um paciente. Então, se o Murilo vê um paciente, faz um diagnóstico de câncer de esôfago e o paciente pergunta, doutor, mas quais são minhas chances? Então, essa é a resposta que ele vai querer. Ele vai ter que olhar os dados de sobrevida dos pacientes de esôfago para responder para ele, dependendo do estadio e tal. Ela é uma medida difícil, ela pode ser mal interpretada no curto prazo, por causa do tal do viés de antecipação. O que acontece? Eu vou dizer que um paciente sobreviveu mais porque eu peguei ele no screening, né, no rastreio, em vez de ele, no dia que ele tem sintomas. Então parece que a sobrevida é maior. Então isso dá um aumento, né? Parece que a gente está com taxas boas de sobrevida, mas na verdade é esse viés, né, que a epidemiologia explica, porque eu peguei todos aqueles casos antes. Né? Mas ele tem que impactar na mortalidade, por isso que é bom usar as 3 medidas juntas, nunca separadas, que você não conclui nada, né? Próximo. Então isso aqui é do Eurocare, aquele estudo, né, na Europa, então mostrando a sobrevida de 99 a 2007, né, por países, lá são 57 países, e por idade. E é um estudo de base populacional, a gente também pode fazer a sobrevida no CEPOM, mas dentro da instituição de quem entra naquela porta. Mas esse estudo, por exemplo, são uns 50 tipos de câncer, os de pior prognóstico, os de melhor prognóstico. Então, testículos são a melhor sobrevida do mundo, 90% está vivo em 5 anos.
né, que é o câncer que o Lance Armstrong teve. Câncer de próstata também, ó lá, tireoide, melanoma, mama, são cânceres com sobrevida maior do que 80%. Aí tem os de sobrevida média, que nem o Lula aqui, laringe, intestino, leucemia mieloide, de ossos, cavidade oral, língua. E tem os de pior prognóstico, estômago, leucemia mieloide, fígado, pulmão e pâncreas, ali o do Steve Jobs. Né? Era um tumor de péssimo prognóstico, né? Se a gente considerar essa linha aqui, eles com menos de sei lá, 30, 40% de sobrevida. Então, a sobrevida é uma boa medida do prognóstico. E o ideal seria o nosso gestor saber, ok, como estamos com o câncer aqui em Santa Catarina, ou aqui na região de Florianópolis, será que a gente tem aumento de taxa de incidência? Será que a gente está fazendo aqueles picos lá das prevalent waves? Ou será que a gente está reduzindo a mortalidade, que é o que a população quer? Eu não quero morrer de câncer, eu quero que o meu gestor faça com que as minhas chances sejam melhores de sobreviver do que morrer da doença. Claro que eu não mudo a biologia de uma célula de pâncreas, claro que eu não mudo, mas tem cânceres que são evitáveis a mortalidade por prevenção, né? Então, o tabagismo, e tem cânceres que eu posso reduzir a mortalidade com o melhor tratamento. E se eu diminuo a mortalidade, que é o que o gestor quer, que é o povo quer, né? Eu aumento a sobrevida. Ok, ótimo. Só que eu tenho que planejar um sistema de saúde que dê conta dos cuidados e necessidades de saúde desses sobreviventes. É uma população que não existia. Antigamente, o conceito de sobrevivente era o familiar que sobrevivia à morte de uma pessoa na família. Sobrevivente não era quem teve câncer, era a família que sobrevivia. Hoje, sobrevivente é o paciente que é tratado e consegue resultados no tratamento. Então, isso aqui são taxas mostrando que o gestor analisou eles todos. Ok, reduzindo aqui e aumentando aqui. Opa, vou preparar meu sistema de saúde para as necessidades deles. Então, eu quero ter controle do câncer. Eu já vi, eu não sou mais médica, eu agora sou administradora. E o que a gente quer é ter controle sobre essa doença. Eu não posso evitá-la, a gente viu desde o Australopithecus, esse caranguejo está no nosso código genético, a gente acorda ele mais ou menos, né, com os fatores de risco, mas é inerente ao ser humano, porque o câncer é como que o uso da nossa maquinaria de subsistência, de proliferação celular, da nossa capacidade de regenerar os tecidos usados, né, pela célula cancerosa. Mas eu posso controlar a doença. Vocês viram que os países reduziram a mortalidade. Mais de 30 países no mundo reduziram a mortalidade por câncer. O Brasil ainda está na curva estável, a gente ainda não reduziu. Nós estamos no platô. Então, a gente quer reduzir incidência, a gente quer reduzir mortalidade, a gente quer prolongar e dar qualidade de vida, com promoção da saúde, né? Com detecção precoce, que tem rastreio, mas detecção precoce de todos, não adianta aquele lá, aquele câncer de pulmão, de pâncreas, é ruim biologicamente, ok. Então, não é uma verdade absoluta. Tratamento e reabilitação, sim, e cuidado paliativo, de preferência para todos, aqueles 1000 que estão morrendo por hora, e agora o cuidado sobrevivente. Então, há uma nova necessidade de saúde, a epidemiologia está mostrando. Reduzir a mortalidade, vai sobrar gente com problemas específicos, que é uma população que precisa de uma atenção especial. Então, alguns países falam que é assustador o número de aumento de sobreviventes, talvez até por causa dessas ondas de prevalência, então a gente está procurando câncer, mas tem que reduzir a mortalidade junto, não adianta achar um monte e a mortalidade fica igual. Próximo. Então, na Inglaterra, pacientes diagnosticados na década de 70, lá eu tinha 12 anos, a minha chance, depois de 10 anos, seria 25% de chance de estar viva. Hoje, em 2007, quase 50%. Então, em 40 anos, mudou muito a chance de sobreviver. Bom, o que é sobrevivente? Então, não é mais um familiar, mas sim uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer e que está sobrevivendo ao longo da vida. Hoje eu vou tratar dessa fase 3, que é o sobrevivente de longo prazo. Mas esse médico, o meu, foi um médico bem jovem que teve câncer e ele que deu o nome de sobrevivente, descreveu como se fossem as estações do ano. Na fase de tratamento, eu estou lá na luta, na quimioterapia, eu tenho um exame amanhã, eu tenho outro ano, então eu estou bem ocupada. Depois eu tenho uma transição do tratamento para a minha reabilitação, vai crescer o cabelo, eu vou recuperar o trabalho, não sei o que, não sei o que. E essa de longo prazo,
E aí, depois de 5 anos, o que eu faço com a minha vida que eu recuperei agora? Né? Então é uma fase filosófica, então, mas ele tem que encontrar um novo normal. Mais ou menos no mundo, nos Estados Unidos, 60% dos adultos sobrevivem e 75% das crianças. Então se tratou para alguns de uma doença crônica. Quantos são os sobreviventes? Então aquele número de gestor, o que eu vou fazer? Qual é a visibilidade disso? É um monte de gente ou não é? Eu não tenho que me preocupar. Na verdade, no mundo, são 32 milhões de pessoas vivendo com câncer nesses primeiros 5 anos. Não estão contando os que estão 10, 15 anos, né, vivendo. Nos Estados Unidos é o maior número, 14 milhões. No Canadá, uma população menor, mas é 1 milhão. No Reino Unido, que é uma população bem envelhecida, uma pirâmide bem de peão, eles falam que está aumentando 3,2% ao ano o número de sobreviventes. Então, que é uma grande crise no sistema de saúde. E no Brasil, a IARC fala em torno de 1 milhão de sobreviventes. 1 milhão é 2 vezes a população de Florianópolis. Então, assim, não é tão desprezível, né? E Santa Catarina, se eu considerar que aqui não é uma população tão velha, tem 0,5% da população, eu devo ter 30 mil sobreviventes de câncer. Talvez aqui na região de Florianópolis, talvez 10 mil. Então eles podem ter visibilidades, talvez até organizadas por organizações como a MUC, né, ou Gama. Esse número vai aumentar com o crescimento e o envelhecimento populacional. Santa Catarina, não sei se vocês sabem, mas é o estado mais longevo do Brasil. Quando eu liguei para o INCA e falei que eu ia tentar organizar o cuidado do sobrevivente, para que, Sênin? Você está se preocupando com o problema de país de primeiro mundo. Tipo assim, aqui todo mundo ainda morre de câncer. Eu falei, nossa, mas eu trabalho no registro de câncer, eu estou vendo tanta gente usando o CEPOM 17, 20 anos, no mínimo 10 anos, e não é o local adequado para esses cuidados. Mas tudo bem, então Santa Catarina talvez tenha percebido isso muito. Além disso, Florianópolis é a capital das outras 20 que tem registro que mais faz rastreio de câncer de mama, então nós temos a maior taxa de câncer de mama in situ do Brasil, né? Então talvez por isso essa maior sobrevida. Mas sem dúvida é um grande desafio para o sistema de saúde dar conta. Então, quando a CNN, dia 15 de janeiro, leu o Lancet de 2015, Lancet é uma revista médica, né? E que mostra as taxas de sobrevida, que é câncer da mama, em mulheres no mundo inteiro. Então, se eu sou uma mulher vivendo na Argélia, qual é a minha chance, o meu prognóstico com câncer de mama? Deixa eu ver se eu acho a Argélia. Sei lá, mas vamos dizer aqui, se eu tenho um câncer de mama na Itália, minha chance é 70%. Se eu vou escolher ter meu câncer de mama no Canadá, minha chance é perto de 80%. Ainda sou brasileira, eu assinalei ali, se eu escolher ter câncer de mama no Brasil, minha chance é quase igual ao do Canadá, de mais de 70%. Então, se a CNN estava há 2 anos atrás preocupada com países de primeiro mundo, para vocês, já vi um pouquinho antes, porque o Brasil tem taxas semelhantes, pode ser aquele viés de antecipação, um monte de rastreio que a gente fez, né? Mas a gente tem taxas praticamente iguais, né, a dos Estados Unidos e do Canadá. Cadê o Brasil? Não é tanto, mas é quase alcançando as taxas desses países. Então, obviamente que a gente tem um monte de sobreviventes de câncer. Então, esse aqui é um trabalho robusto, feito aqui de 95, aqui 2000 e aqui até 2009. Aqui que está realmente muito mais parecido com o Canadá e com os Estados Unidos. Então, eu estava preocupada com o problema do primeiro mundo. Nós já somos em termos de câncer de mama. Mas a triste notícia é que esse mesmo estudo mostra que em câncer pediátrico a gente reduziu a chance de sobrevida das crianças. Por que melhorou em mama? Foi prioridade. O governo elegeu 3 prioridades. Controle do tabaco, colo de útero e mama. Sucesso no controle do tabaco, a gente está reduzindo a mortalidade, está estável. A gente conseguiu boas respostas em câncer de mama. Colo de útero, a gente está comprando máquina de radioterapia, em vez de melhorar a qualidade citológica, tudo bem. A gente tem taxas vergonhosas ainda, mas tem reduzido. Mas em câncer pediátrico, na leucemia que foi medida por esse estudo, que foi sugestão minha, mostrou que o Brasil piorou. Então, assim, não dá para comemorar que nós estamos no Brasil maravilha, tá? Porque teria que ter melhorado em todos os tipos de tumores e não só no câncer da mama. Mas hoje eu escolhi falar do câncer da mama, até porque ele é o mais prevalente.
Aqui só mostrando isso na Inglaterra também. Então, não foram todos os tumores que tiveram melhora de sobrevida a partir dos anos 90, mas sim câncer de rim, de reto, de leucemia, de linfoma, de intestino. E o câncer da mama é o que exponencialmente melhorou. Alguns querem defender que foi com rastreio, mas não foi. O grande culpado dessa melhora da sobrevida é o Dr. Bernard Fisher, que em 1957 foi convidado pelo NCI, ele era um cirurgião, para organizar os estudos controlados e sequenciais de quimioterapia, cirurgia do câncer da mama. E esse cara conseguiu organizar com estudos multicêntricos, Estados Unidos, Canadá, Itália, e aumentar a sobrevida das mulheres, né, com câncer de mama. Então hoje, de cada 5 sobreviventes, daqueles 30 milhões no mundo, uma é uma mulher com câncer de mama. Então foi o câncer que a gente mais teve sucesso. A taxa de sobrevida no tempo do Dr. Halsted, lá em 1870, era 4%. Hoje nós temos quase 84% de sobrevida. Então é um câncer que não é mais a mesma coisa em 150 anos. É um prognóstico totalmente diferente. Então, aí dos tipos de sobreviventes, né? Infelizmente, aqueles lá de baixo daquela nossa lista, né? Qual é a minha chance, doutor? Eles não têm muita chance de viver a longo prazo, mas 50% dos casos são mama, próstata e colo retal. Isso aqui é nos Estados Unidos, tá? Mas aqui no Brasil é mais ou menos semelhante. 22% é mama, 20% próstata e uns 9% é colo retal. Aqui no Brasil ainda não é tanto. E a miscelânea das outras neoplasias fazem o prefágio dos outros 50%. Então tem muito estudo desses três. Aqui eu gostaria de incluir o melanoma, esse aqui é dos Estados Unidos, mas aqui é um câncer bem prevalente, porque a gente é branquela, né, alemão aqui nessa terra quase tropical. Então a gente vai trabalhar melanoma também, e o follow-up é bem fácil. Câncer é agora uma doença crônica, para muitos ou para poucos, né, dependendo do ponto de vista, e os cuidados não estão adequados às necessidades, nem dentro do hospital, nem na atenção primária, em lugar nenhum. Então eu estou propondo, dizem que é difícil, mas é organizar o cuidado desses sobreviventes. Vamos ver quais são os problemas que eles contam. Primeiro, uma coisa boa. A maioria das pessoas que tem câncer passa por uma situação de ameaça da própria vida. E muitos melhoram na sua qualidade de vida depois do tratamento. Eles apreciam a vida, dão mais significância e propósito, né? E tem mais resiliência, que é a capacidade de adaptação, a Mariana vai falar. Né? Mas, além dessa parte boa, pode passar, tem uma parte de efeitos crônicos, pode passar, tardios, né? Porque parece que quem teve câncer, ou é celular, ou é pelos tratamentos, ele tem um envelhecimento mais acelerado, então podendo ter mais doenças degenerativas, né, hipertensão, diabetes, osteoporose, outras doenças do envelhecimento, um pouquinho antes do que a população ao redor, né? Quais são os problemas de saúde dos sobreviventes? Vocês acham que é só a recidiva de câncer? Mas não, ele tem a tal da síndrome da fadiga crônica, que ninguém sabe muito bem, ela comentou, né, sobre o tratamento dela, a gente vai ver. Ansiedade, depressão, angústia, né, um sofrimento psíquico, às vezes dor e neuropatia como consequência, isso aqui é geral, não é só da mama, né? O chamado chemo brain, esqueci isso, esqueci aquilo, às vezes não tem capacidade de concentração. Diminuição da densidade óssea, cardiotoxicidade, principalmente faz radioterapia nessa área do coração, infertilidade, né, quando o câncer acontece antes dos 30, 40 anos, disfunção pulmonar, às vezes por laumicina, uma droga que usou, radioterapia, disfunção sexual, principalmente no câncer da próstata, incontinência urinária também, às vezes uso de bolsas, de colostomia, então com alteração da imagem corporal nas amputações, da mama, de uma perna, no olho, né? Mudanças dos relacionamentos, muitas pessoas perdem o companheiro, que às vezes não é só no SUS que a gente tem que ser forte, às vezes enfrentar um câncer também, né? E o principal que a gente vai, depois a Mariana vai abordar, é o chamado medo da recaída. É uma das sequelas, né, de ter vivido esse processo de ter câncer. Aí agora focando na mama, né, já que é o maior número de sobreviventes, 1 em cada 5 é de câncer de mama, a gente vai focar nisso para começar. Quais são as necessidades mais comuns relatadas nos Estados Unidos? Menopausa precoce, redução da fertilidade, quase 40 a 50% das pacientes relatam isso. Ganho de peso, claro, elas usam um antiestrogênico, né, o tamoxifen,
Ganho de peso, 50% delas ganham de 3 a 5 quilos. A gente sempre associa o câncer com emagrecimento, mas na verdade durante o tratamento pode ter esse aumento, de algumas 10%, ganha até 10 quilos. A fadiga crônica, aquela síndrome, 30% delas relatam mais ou menos. Déficit cognitivo, o tal do chemo brain, 30%, então um terço, mais de um terço. E linfadema, números variam de 10 a 50%, depende da técnica cirúrgica, da radioterapia, né? Depende da época que ela foi operada. Os menos comuns, doença cardiovascular, lembra, tudo 30, 40%. Doença cardiovascular de 1 a 5%, claro, é mais grave, mas tem. Osteoporose, 2%, com fraturas. E a recidiva, 0,5 a 1% ao ano depois de 5 anos. Então, as chances de recidiva são maiores no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano. A partir do quinto, essa taxa em torno de 0,5 ao ano. Né? E de segundas neoplasias, até pela quimioterapia, pela genética em si, leucemia, câncer de endométrio, até sarcomas, é de 1 a 2%. Então, isso aqui que a gente tanto se preocupa, ao longo de 30 anos, está em torno de 15%. Então, quer dizer que 85% das mulheres não vão mais ter recaída do câncer da mama, mas é a coisa que mais preocupa. Né? E a gente parece que só tem que se preocupar com isso, quando tem todos os outros problemas que afetam bastante a qualidade de vida. Então, ontem foi coincidência, ela mostrou lá o Da Vinci, né? Hoje em dia, como é que a gente está vivendo, né? Um pouquinho mais barrigudo, um pouquinho mais na frente da TV, mais sedentário. O nosso contexto ao redor não é mundano, assim, né? Mas a gente ainda está num contexto que favorece, né, uma vida, um estilo, né? Um pouco sedentário e com fatores, né, que não protegem a gente tanto de doença. Então, as mulheres com câncer de mama acabam fazendo parte de um contexto e muitas vão morrer de outras causas que não câncer. E aqui eu conto a Cíntia, né, a enfermeira que estava com a gente no grupo de estudos. Ai, mas eu quero cuidar deles para sempre. Cara, você domina as tecnologias de mudança de comportamento, você sabe ajudar a parar de fumar, você sabe ajudar a emagrecer, você sabe fazer atividade física com elas? Não. Aí na outra vez ela veio no grupo e disse... sabe que um familiar veio e disse, olha, ele morreu, mas não morreu de câncer. Ele tá vendo? Então, assim, é um outro tipo de cuidado que tem que ser oferecido para o sobrevivente de câncer. Então, como reduzir o risco e recuperar a saúde e prevenir essas comorbidades, né? Um planejamento centrado na pessoa, decidido com o paciente num belo modelo, né, de educação em saúde, promoção da saúde. Atividade física reduz o risco, alimentação saudável, principalmente o controle do peso. Aí os médicos reclamam que as nutricionistas não tratam a obesidade depois de 5 anos, mas é consenso do INCA que não é dentro de um hospital com química, com radioterapia, e tem que ser tratada a obesidade. O INCA tem na parte de nutrição, tem um consenso de que ele tem que retornar para a atenção primária e com as estratégias de promoção de saúde no próprio município, no contexto. Cessação de tabagismo também é importante, né? Ensinar o autocuidado e alívio de sintomas para melhor qualidade de vida possível. Próximo. Então, esse aqui eu roubei da minha professora lá de Washington, onde eu peguei a referência, Wendy Demark Winfield, é uma mulher. Ela estudou o potencial das mudanças de comportamento na sobrevida das pessoas com câncer. E viu que o exercício, a dieta e o parar de fumar, todos têm um impacto, mas o impacto maior é o exercício, e está crescendo. Então eu digo, o CEPOM é o melhor contexto para a gente oferecer esse tipo de prevenção de recaída, que é fazer atividade física. Alguém quer responder? Não é, né? O CEPOM é o melhor contexto, com o consenso do próprio INCA, dizendo que as nutricionistas lá têm que cuidar das gastrostomias, têm que fazer a prescrição das dietas integrais, mas elas não têm que trabalhar com a obesidade da mulher, que é uma das consequências, né, do câncer. O tabagismo até tem dentro do CEPOM grupos, mas não dá conta dos 1.500 pacientes que entram novos por ano lá, e 30% são fumantes. Então a gente precisa olhar para um outro local para nos ajudar a cuidar dos sobreviventes. Próximo. Então, aí, como eu disse, como gestora, qual é o modelo de cuidado, quais são as intervenções necessárias para aqueles problemas frequentes? A fadiga, o linfedema,
bom, cardiovascular é pouco, mas aqueles problemas, medo da recaída, onde que a gente vai tratar? Quando aqui eu já disse que é depois dos 5 anos, por enquanto, né? Ou então dentro do CEPOM organizar um serviço nos primeiros anos. Quem que vai fazer esse cuidado? Será que é um oncologista tão biológico, tão centrado na célula cancerosa e na eliminação dela? É o ideal para isso? Será que é enfermeira? Será que é o médico? Será que é um clínico especialista em sobrevivente? São 30 milhões no mundo, né? Será que a gente tem que fazer uma transição de cuidados para um outro local? Será que a gente tem diretrizes para falar a mesma língua? Será que a gente pode se comunicar com o Dr. Murilo lá na Lagoa para cuidar das mulheres, né? Baseado em evidências e usando tudo mais para a qualidade de vida? Vamos ver. Então, aqui, roubei a rodinha da professora Carol e transformei ela no que eu imaginava que deveria ser as nossas estações cuidadoras, a primária, a secundária, não especializada e o hospital terciário, para o controle do câncer. É uma rota para o planejamento. Então, assim, falei, gente, vocês acham que câncer é uma novidade para a atenção primária? Eles fazem promoção de saúde, muito mais do que no hospital. Eles fazem a proteção com a vacina do HPV. Eles fazem o rastreio do colo de útero. Quem que coleta o Papa Nicolau? Quem que pede a mamografia? Quem que faz isso? São os médicos do CEPOM? Não, né? Quem faz a suspeita de um novo câncer de estômago ou de um câncer de pulmão? Né? Quem é que domina essa tecnologia e é o responsável pelo rastreio e talvez o tal do diagnóstico precoce ou detecção precoce, que nem sempre é possível? A culpa não é da atenção primária. Tem câncer que já nasce muito ruim. Um câncer de pâncreas, se o Steve Jobs fosse lá na Lagoa, também ia morrer uns tempos depois. Né? Então é um câncer de um prognóstico ruim. Né? Não é tudo culpa da atenção primária que não pensa. Culpa muito no Brasil é o grande gargalo do processo diagnóstico, como o doutor Napalhoça, no ceno dele, né? Falou pra gente que ele tem que ter um backup desses exames disponíveis, ele tem que ter as endoscopias para suspeitas de câncer de estômago, ele tem que ter as colonoscopias, as biópsias disponíveis. Então isso aqui, né, tem que ser mais bem planejado. E na terciária, que vai do tratamento e reabilitação, depois tem duas saídas. Metade para morte, cemitério de Itacurubim, e outra metade sobrevivente. Então é mais ou menos isso que acontece. E eu botei os paliativos como percorrendo todos os profissionais de todas as estações de cuidado como possíveis aliviadores de sintomas na trajetória, na jornada do câncer. Então, se o tratamento dá certo, ele sobrevive. Se o tratamento não dá, né, o paciente ainda morre e a gente tem aqueles 8 milhões no mundo. Bom, então se ele sobrevive, parece que o lógico é ele ser cuidado pela necessidade de cuidados na atenção primária, que é isso que eu venho propor para vocês. Então o SUS está em construção, não está pronto, sobrevivente é uma população nova e a gente tem que dar conta de cuidar. Próximo. Então a ideia é fazer um ambulatório no CEPOM, primeiro para cuidar no segundo, e terceiro e quarto ano desse grupo de pessoas, e depois transferir ou compartilhar o cuidado com a atenção primária do centro de saúde, né? Então, mas com documentos de comunicação. Sempre que o paciente termina o tratamento, ele tem que ganhar um resumo do seu prontuário. O prontuário é do paciente, o tratamento foi no corpinho dele, ele tem o direito de exigir esse resumo do tratamento. Tem que fazer uma carta de transferência, lembra do doutor Murilo, o doutor aqui, fazer uma carta para ele, olha, estou encaminhando a senhora tal, que teve isso, aquilo, e mandar junto as diretrizes do cuidado. Não tem desenhadas para muitos tipos de tumores, mas mama, próstata, intestino, melanoma, tem. E orientações de usar a ouvidoria para reclamar quando não tem o exame que ela precisa, se ela vier a precisar. Fadiga não precisa de exame, né? Muitos problemas dos mais comuns não precisam. Mas se ela precisar de alguma coisa que não tem, ele tem que ser um usuário proativo. O SUS não é um programa de governo. O SUS é uma conquista popular feita por demanda popular. A única coisa que o governo faz é financiar mal. Então, se a gente não se mexer e não continuar construindo as coisas novas que precisa, não vai melhorar. E só ficar botando a culpa no governo não é solução. Tem que arregaçar as mangas e continuar lutando se a gente quer o SUS, né, que a gente sonha. Então, no centro de saúde, imagino que ele deve ser acolhido. Aqui eu estou sugerindo que seja imediatamente, ou no máximo 3 meses, para ele não esquecer, para ele realmente aderir, né? Fazer a consulta com o médico, enfermeira, e que essa equipe vai planejar os cuidados baseados nesses documentos de suporte e escutar o paciente qual é a prioridade dele.
Às vezes não é conseguir o exame, às vezes é conseguir o emprego, né? Então, comunicação é um segredo do sucesso. Já falamos de comunicação, já falamos muito de educação, e nesse processo aqui, comunicação é tudo. Rede sem comunicação não é rede furada. Eu vou cair dela, né? Então, isso aqui, muito importante. Nessa cartinha de transferência, pode ir. Na cartinha de transferência vai ter o contato-chave do CEPOM, que a nossa sorte foi eu conseguir a enfermeira Rosineide, até ela ia vir aqui, que assumiu esse papel. Vai ser tipo a ouvidora do CEPOM, a gente vai ter a ouvidoria colocada, o ambulatório com contato, serviço social, com e-mail para responder as perguntas da atenção primária, e a enfermeira Rosineide dá direção para se precisar ser acessada algum problema, alguma dificuldade. Então vai ter o resumo, vai ter as diretrizes para o cuidado, né, de quanto em quanto tempo, quais exames, já vou mostrar, e essa carta com contato-chave, e vamos fazer um folder, né, para instruir o usuário a usar a estação certa, no tempo certo, para o cuidado certo, né? Então, muita comunicação. Vamos tentar, bora! Então, a gente fez um padrão de um resumo do tratamento, que é o que a Nelly preenche, né, dessas mulheres que a gente vai encaminhar. E aqui não é porque é um plano, vai ser as diretrizes, né, que a oncologia a gente não faz protocolo. E tudo muda tão rápido o tempo todo que a gente faz diretriz, né, dando uma margem de flexibilidade para adaptar o paciente. Próximo. E nessa cartinha vai ter, mostrei ontem para o residente, o JP, não está aí, disse, mas se a gente recebesse todo o paciente com uma cartinha assim, né, colocando à disposição a instituição para discutir. E em Floripa parece muito bom, porque a gente tem com o CEP o endereço, eu digito e aparece o nome da médica, do enfermeiro, né, até do dentista, daquela equipe que o paciente vai ter que ser transferido. Ele vai sair de lá sabendo com quem ele vai consultar, com nome e endereço. Ok. Como é que são essas diretrizes para a mama? Tem várias associações, uma delas é a ASCO, que é a American Society of Clinical Oncology, a ESMO, que é a European Society of Medical Oncology. Todos eles têm diretrizes de quantos exames, quantas vezes por ano eu tenho que ver essa mulher. Então, no primeiro, segundo e terceiro ano, tem que fazer uma boa história, um exame físico, a cada 3 ou 6 meses, dependendo da necessidade, né, do médico ver que aquela mulher precisa mais ou menos. No quarto, quinto ano, história, exame físico a cada 6, 12 meses. A partir do quinto ano, história, exame físico uma vez por ano, talvez 20 anos, 10 anos, ou alguns indefinidamente. Depende se está de 1, né? 1, 2, 3 são iguais, e o in situ talvez até possa parar depois de 10 anos. Exames complementares, só a mamografia. Então, o médico da Palhoça que se preocupou de receber e não poder fazer o exame, na verdade, o paciente com câncer de mama só precisa de uma mamografia por ano. Tá? Nada mais do que isso, e todos os cuidados, toda a escuta, né, que a atenção primária sabe muito bem fazer. Então, na ausência de sinais e sintomas, pena que ele não está prestando atenção. Não tem que fazer nenhum exame de sangue, não tem que ver fígado, rim, né, que é o que aconteceu naquela paciente que era 2. No posto de saúde, né, deram o tratamento da hipertensão e depois pediram ureia, creatinina, TGO, TGP, fosfatase alcalina, porque ela teve câncer há 11 anos e era um in situ. Não precisa nada disso. Não tem nenhuma evidência de que isso vai ajudar na sobrevida dela. O paciente tem que ser empoderado de conhecer seu corpo, não é uma maravilhosa mamografia que vai salvar a vida nesse caso. Ele tem que saber do seu funcionamento, né? A maior parte das recaídas, eu não coloquei escrito, mas é de 80% acontece entre as visitas do médico. Então, o mais importante é a educação do paciente para ele se tocar de quando tem alguma coisa. Então, aqui a gente gravou um vídeo numa webconferência, o pessoal de saúde, que é o Dr. Kripa, é o mastologista do CEPOM, e vocês podem assistir, que está até no YouTube. Ele ensina como examinar a mama, como examinar a axila e de que sinais e sintomas você tem que se preocupar. Então, a nossa parte de educação, né, para esse cuidado ser descentralizado, né, em rede. E como eu disse, comunicação é fundamental, rede sem comunicação não existe, e a nossa educação transformadora, permanente, perene em saúde, também é fundamental para a gente poder se instrumentalizar. Então, a gente fez esse curso aqui com foco na atenção primária, né, que a gente ainda está acontecendo, está disponível no YouTube para quem matou alguma aula.
A gente sugere um coletivo de estudos entre os profissionais do CEPOM e atenção primária. Não que no CEPOM a gente tenha o que ensinar, porque a gente não cuida do sobrevivente lá, a gente pede exames. E essa é a noção do modelo biomédico. Ser médico, cuidar de alguém é ter acesso a exame. Eu acho que cuidar é um pouco mais do que isso, né? Então, nesse modelo, a gente pode aprender juntos de como a gente vai suprir as necessidades de saúde dos sobreviventes. E incluir nos programas de residência da oncologia, da medicina de família e comunidade e o multiprofissional, o cuidado sobrevivente. É um novo tema na saúde. A gente não sabe nada, a gente está aprendendo. A gente pode aprender com os artigos em outras línguas. Então, a sobrevida, ela é igual se o paciente é cuidado na atenção primária ou no CEPOM. Aí, na verdade, os resultados não são daqui, né, são do Canadá. E tem bons resultados na qualidade de vida. Os pacientes se sentem, às vezes, mais satisfeitos de ter um cuidado coordenado pela atenção primária do que um monte de especialistas, né, numa atenção hospitalar. Alguns preferem porque tem mais promoção da saúde, é mais perto da casa, tem mais suporte psicológico e tem esse holismo. As práticas integrativas e complementares para o paciente sobrevivente são muito indicadas, né? A gente vai depois conversar um pouco. Mas alguns acham ainda, principalmente os de câncer de próstata, que preferem as enfermeiras para cuidar dele. E dizem por quê? Porque elas têm mais tempo para escutá-los. E então são muitos desafios, né? Comunicação e educação, eu não combinei com elas, mas são as duas coisas básicas para a gente poder construir um modelo de cuidado sustentável no hospital. O Canadá conclui não é sustentável cuidar desses 30 milhões de pessoas, né? E é adequado às necessidades de saúde dos sobreviventes. Esse é um texto chamado Supporting the Role of Primary Care in Cancer Follow-up, de 2010, que é um estudo que pagaram uma empresa canadense para ver o papel da atenção primária, ver toda a literatura, e concluiu de que é o lugar onde o sobrevivente mais vai ser melhor atendido. Próximo. Então, o foco: melhorar a saúde, o bem-estar físico, emocional e espiritual, o autocontrole da sua vida com a educação, né, em saúde, e voltar a viver saudável e positivamente. Isso é o que a gente espera para o sobrevivente. Próximo. Então, evitar consultas desnecessárias para quem não mais precisa de radioterapia, de quimioterapia, deixar o novo paciente entrar, né, porque é isso que tem que acontecer. Já que estão sobreviventes, eles têm que deixar a vaga para os novos, senão a cadeira do oncologista está ocupada pelo sobrevivente. E eles dizem: eu não quero cuidar de insônia, eu não quero cuidar de fadiga. Realmente, eu sou oncologista, eu não fui preparada para isso, eu sou preparada para planejar um novo tratamento de um novo paciente, né? Então, cuidado sobrevivente, a gente vai ter que criar outros profissionais que têm essa habilidade, né? E o sobrevivente pode ser o fio da meada para a rede de atenção às pessoas com câncer como um todo. Mas aí é uma teoria da Senning de que se a gente retornasse pacientes, por exemplo, com câncer de mama para a atenção primária vai se envolver mais com o diagnóstico de câncer, talvez vai estudar mais essa doença. Essa é a minha teoria e por isso que eu escolhi começar a tecer a nossa rede de cuidar das pessoas com câncer através da visibilidade do sobrevivente, que é uma coisa boa, né, na atenção primária, além de ser o local mais adequado para os cuidados de promoção da saúde dele. Próximo. E aí, as barreiras, tem muitas, que você nem quer, é impossível. Falta de diretrizes, o CEPOM não tinha, mas eu estou com 2 oncologistas construindo. Até julho a gente vai ter diretriz para quase 30 tumores desenhados, então de quanto em quanto tempo para cada um dos tumores, os exames, e para intestino, para todos, né, a gente está fazendo. Eu tenho alguns e cada uma das 2 tem mais 10. Dificuldade de comunicação entre as equipes é uma realidade, é muito difícil trabalhar junto. Falta espaço de educação permanente em saúde, nossa transformação, né, constante, e aqui a inclusão, e tem uma dificuldade, os pacientes dizem, né, de acesso a serviços especializados, como o meu médico colocou. Mas o grande fator de barreira é o medo e a ansiedade do paciente em relação à sua doença, a falta de conhecimento sobre ela, suas chances reais de prognóstico, né, e o medo, às vezes, de sair de uma estação de cuidados onde ele recuperou a sua saúde.
Então essa é a nossa grande barreira e eu vou convidar a Mariana, psicóloga do NASF, a especialista em saúde da família, que é preceptora desse nosso PET e que aceitou o desafio de falar dessa grande barreira que a gente vai ter que romper para poder compartilhar o cuidado.